Oiê, eu sou a Patrícia Dias, especialista em sono infantil, e vamos começar mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que você esteja gostando, compartilhe aí para todo mundo que precisa saber mais sobre sono. E o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre férias. Eu já tenho um vídeo, na verdade, que vai ficar aqui em algum lugar, vai ter o link aqui para você clicar sobre férias. De qualquer maneira, eu vou colocar também no descritivo, aqui no descritivo aqui do vídeo. Mas eu quero falar, eu já falei sobre os prós e os contras das férias e o sono, mas agora eu quero tirar uma dúvida que os pais têm muito. Foi viajar. Criança foi viajar, foi para qualquer lugar, independente, não precisa ser só de férias, mas como agora a gente já está aí quase, né, já está nas férias de janeiro e tal, então acho que é um bom momento para a gente falar sobre isso. A criança foi viajar, e aí foi dormir num outro lugar, seja numa casa, ou casa de parente, uma casa alugada, seja num hotel, e a criança dormia no quarto dela, e aí agora a criança, né, com a viagem, foi dormir junto no mesmo quarto, às vezes não na mesma cama, às vezes na mesma cama, ou às vezes no mesmo quarto que os pais, e aí os pais ficam morrendo de medo quando voltam para casa, falar como é que vai ser. Então, primeiro, calma. Tem um vídeo também que eu falo aqui no canal que fala sobre hábitos, sobre mudança de hábitos, sobre como que o sono não muda da noite para o dia. Então, calma, porque muitas vezes a criança precisa de mais de 20 dias para poder criar esse novo hábito de voltar a dormir. E se ela já estava com aquele padrãozinho, calma que é muito difícil assim mudar, não vai mudar assim tão rápido. Então, se você vai viajar durante uma semana, 15 dias, fica tranquilo da criança, se for dormir na sua cama, se for dormir no quarto junto com você, fica tranquila que depois, quando voltar, a criança volta e vai fazer uma readaptação. Possivelmente, né, pode ser que ela realmente queira, ela precisa fazer essa readaptação, principalmente se ela estava dormindo na mesma cama que você. O que é importante você saber é que aquilo que você fazia na sua casa, é importante você continuar fazendo lá na hora de dormir. Então, por exemplo, se você estava ensinando o seu filho a dormir sozinho, continua fazendo isso, mesmo estando em viagem, mesmo estando a criança dormindo no mesmo quarto, mas continua fazendo isso também. Se você estava tirando alguma associação do seu filho, continua fazendo isso, mesmo se você estiver em viagem, não tem problema, pode continuar fazendo isso, tá bom? Porque em qualquer lugar que você estiver, você vai ter que fazer o seu filho dormir. E aí, ou colocar ele para dormir. Então, você vai conseguir fazer a mesma coisa que você fazia na sua casa. Seja tirar algum tipo de associação, ou seja, ensinar a criança a dormir sozinha, você vai conseguir fazer isso em qualquer lugar. Na sua casa, ou na casa de algum parente, ou em alguma casa alugada, ou em algum hotel, você consegue fazer isso, tá bom? Sem problema, então continua. Isso é importante para manter isso na cabeça da criança. Lembra sobre aquilo de repetição e constância? Isso é muito importante para a criança. Quando você voltar para sua casa, pode ser que a criança fique um pouco manhosa, assim, nessa readaptação. O que você faz? Primeiro, perceba como é que está a criança. Se for uma criança maior, muitas vezes é capaz ela falar para você, falar, mamãe, dorme aqui comigo, ou ela acordar de madrugada e ir para o seu quarto, coisa que ela não fazia antes, e aí de repente ir de madrugada, pedir para que você vá para o quarto junto com ela, para o quarto dela, ou querer dormir junto com você. E aí você perceba isso. Pode ser que isso aconteça só no primeiro dia que você voltar. A criança acordou e viu que ela está sozinha e ela pode sentir isso, essa insegurança e querer ir lá dormir com você ou chamar você para ir para o quarto dela. Você vê o que você acha melhor. Muitas vezes você pode deixar que a criança faça isso e você percebe. Se isso acontecer em apenas uma noite, que é comum acontecer só na primeira noite depois da volta da viagem, tudo bem, você não precisa fazer nada. Se continuar acontecendo, se você deixou uma vez e aí depois na outra noite você percebeu que aconteceu de novo, depois aconteceu de novo, então o que eu sugiro? Que você vá para o quarto da criança e você fique ali junto com ela durante alguns dias, para ela entender que se ela acordar, ela está com você, para que aconteça a mesma coisa do que acontecia quando vocês estavam viajando. Ela estava no mesmo quarto com você, então, se ela estava dormindo na mesma cama, não precisa deixar que ela durma na mesma cama, mas você vá para o quarto dela, e aí você, para mostrar para ela, para dar essa segurança, porque aí quando ela acordar, você vai estar ali perto, e muitas vezes ela nem vai te chamar, ela só vai acordar, olhar,
ver que você tá ali e voltar a dormir. E são só alguns dias, e aí você passa essa segurança para ela. E aí depois você volta pro seu quarto, porque você vai ver que ela não vai mais acordar, tá bom? Então você tem essas duas opções. A primeira opção é testa, eu acho que sempre vale a pena testar. Aqui em casa às vezes acontece isso, às vezes a gente, né, muitas vezes a gente vai dormir, tá na casa da minha sogra, a gente dorme juntos, tá na casa, tá viajando, na casa no interior, a gente dorme junto, tá em algum hotel, a gente dorme junto. Mesmo que os hotéis tenham camas separadas, às vezes a gente sempre deixa essa opção para as crianças. Falar, o que vocês querem? Vocês querem dormir juntos ou não? Então, a gente só toma cuidado com a cama, né? Porque às vezes a cama aqui em casa tem grade, então às vezes para a criança não cair, a gente só toma cuidado em relação a isso. Mas às vezes, né, cama de hotel, por exemplo, acaba sendo super grande, fala, vocês querem vir dormir aqui? Que aí dorme eu e meu marido de um lado, né, cada um de um lado, para eles ficarem juntos, e aí a gente também tem que ver se não vai pegar fogo. Então, assim, a gente observa ali como é que vai funcionar naquele momento. E aí, quando volta para casa, muitas vezes eles acordam e querem vir, principalmente o Miguel, que é o mais novo, às vezes ele quer, e aí ele fala, mamãe, tipo, chama para ir pro quarto dele. Às vezes a gente vai, ou então ele fala e sai, fica lá no quarto só um pouquinho e depois já sai e volta pro quarto e ele não acorda mais. Ou então, às vezes, ele quer deitar, ele fala, posso deitar aí com vocês? Tá bom, a gente deixa, e ele dorme e também é só aquela noite e acabou. Então, assim, sem briga, tá bom? Não brigue com seu filho se ele te chamar. O máximo que você pode fazer é reforçar sempre para ele. Falar, você sabe dormir sozinho, lembra? A gente dormiu junto ali, não é porque a gente estava viajando e os quartos eram juntos, mas você sabe como dormir sozinho. E sempre reforça positivamente no dia seguinte. Então, ó, você dormiu sozinho, que legal, só para mostrar, para voltar isso para ele, para a criança voltar a entender que ela consegue fazer isso. Então, eu acho que isso é bem importante, a gente sempre, né, comemorar, mostrar a parte positiva. Então, assim, não dá bronca nem de madrugada, nem no outro dia. Ah, porque você me chamou para ir dormir com você. Se isso estiver durando alguns dias, o máximo que você tem que fazer é vai para lá, fica um pouquinho, alguns dias também no quarto do seu filho, fica ali junto com ele para dar essa segurança para ele, porque se ele já dormia sozinho, se ele já dormia no quarto dele, ele vai voltar a fazer isso, tá bom? É só um tempo de readaptação. É que nem a gente, vamos pensar sempre na gente, né? E eu gosto sempre de usar o exemplo de academia, porque é bem isso. Às vezes a gente treina sempre. E aí a gente vai viajar, a gente fica sem treinar. Quando a gente volta com aquela preguiça, não volta? Tipo, a vontade de ficar ali, tipo, em casa, sem ir para academia, é grande. Então, e muitas vezes a gente vai voltar e o que que vai acontecer? Vai voltar a doer, sentir aquela dorzinha que a gente já não sentia antes. É só o tempo de readaptação. Depois aquilo vai passar e aí você já vai voltar a treinar normalmente, já vai voltar para sua rotina. E é a mesma coisa, a criança também vai voltar para a rotina dela, para o padrãozinho dela, e tudo vai ficar como era antes. E você pode ficar tranquila que a criança vai continuar dormindo. Se ela já dormia sozinha e já dormia a noite inteira, isso vai continuar acontecendo, sem medo de ser feliz, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, coloca aqui nos comentários. Se você quiser saber mais alguma coisa sobre férias, aproveita e coloca aqui que eu faço um vídeo sobre isso e explico sobre isso. Se você quiser falar diretamente comigo, também tem o link aqui, direto aqui na descrição do vídeo, e aí você pode marcar o seu horário para fazer uma consultoria gratuita comigo de 30 minutos e a gente conversa diretamente sobre o seu caso, juntas, e eu te passo as orientações e te explico como é que eu trabalho, como é que eu posso te ajudar, e qualquer dúvida que você tiver, só me mandar. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Aproveite as suas férias, aproveite enquanto os seus filhos querem passar esse tempo com você, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!